Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esse sábado maravilhoso, aqui onde nós nos encontramos. Como é difícil para nós ainda silenciar os nossos pensamentos. Como nós não exercitamos esse hábito, não é? De silenciar. Porque nós vivemos num mundo ainda muito agitado, de muitas correrias, de muitas coisas a fazer. Nós ainda não conseguimos silenciar, muitas vezes, a nossa própria voz. Nós não paramos para ouvir e muito menos paramos para escutar. Quando nós nos referimos a silenciar os nossos pensamentos, é para que possamos então escutar os pensamentos que passam ao nosso redor, ouvir as intuições que chegam até nós, os ensinamentos, porque nós estamos sempre num turbilhão de pensamentos. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, amanhã tem que fazer aquilo outro, fiz isso, não fiz, e nós vivemos assim. Não nos dedicamos alguns minutos ao silêncio do ambiente, ao silêncio mental, à comunhão com a espiritualidade através dessa meditação silenciosa, para que possamos nos harmonizar e entrar em sintonia com a espiritualidade. Muitas vezes nós vivemos em lares extremamente agitados, onde todo mundo está sempre falando, gritando, berrando, correndo. É aquela festa. E a gente às vezes não consegue silenciar. Quantas vezes ao deitar no silêncio da noite, mesmo assim, nós continuamos no turbilhão de pensamentos. Não conseguimos esvaziar a nossa mente para ter o silêncio, para que possamos ter uma entrada na espiritualidade novamente, já em harmonia. Muitas vezes nós entramos na espiritualidade durante o sono em extrema agitação. E quantas vezes, por esse não preparo ao deitar, nós retornamos à matéria ao acordar, às vezes extremamente cansado, às vezes extremamente agitado, e não conseguimos dormir. É como se nós não tivéssemos descansado o corpo, mas o corpo descansou, a mente é que não descansou. Então nós venhamos a exercitar nesse momento, nesse mundo que passa de transição, do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, começamos a exercitar a arte de silenciar os pensamentos para entrar em comunhão com Deus. Então quero convidar a todos nesse momento para pensarmos no Mestre Jesus, solicitando a Ele que derrame as suas bênçãos de luz sobre esta casa, para que aqui possa amparar a todos que se encontram, auxiliando os trabalhadores, possamos estar em sintonia, estar receptivos para entender e compreender as palavras que serão pronunciadas pelo nosso palestrante, que elas possam gerar em nós a transformação, a reforma, que possamos aprender e absorver. Então, com a tua permissão, a da mentora da casa e com o apoio dessa equipe, nós damos por iniciado o trabalho de palestra e passe. Que assim seja. Hoje o Fernando irá nos falar. Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra de sábado aqui na nossa casa. Gostaríamos de saudar a todos, dizendo que a paz do Mestre esteja a todo aquele coração que está disposto a recebê-lo. Não somente aos encarnados, mas assim aos desencarnados, não somente aqueles aqui presentes, mas também aqueles que estão em casa, nos assistindo pela internet. E hoje chegamos no capítulo 2
deste livro que muitas vezes nós já reiniciamos ele e que muitas vezes ainda iremos reiniciar. Porque, como diz uma passagem que eu vi numa palestra, que sinceramente eu não lembro o nome, mas dizia que o livro, o Evangelho, ele só vai ficar ultrapassado, se eu não me engano foi Emmanuel que falou, que ele só vai ficar ultrapassado o dia que nós, cada um de nós, cumprir todos os ensinamentos que constam neste livro à risca. Ele só vai ser ultrapassado quando não tiver mais nada para seguir aqui, que a gente sabe que é bem difícil, né? Então é sempre muito gratificante a gente poder estudar, poder pegar o livro, abrir em casa, fazer o Evangelho no lar, acompanhar a sequência das palestras, porque cada vez que nós lemos este livro, nós compreendemos de uma forma diferente. Às vezes abrir aleatório também, em um momento de dificuldade, onde tudo parece estar dando errado, às vezes a explicação, a palavra está aqui, porque o Espiritismo ele é muito direto, muito claro, e ele fala para os corações, mas para aqueles corações necessitados. Então, qualquer palavra, qualquer escrita deste livro, em um momento que nós abrirmos, nós veremos que é sim uma orientação que nos vem naquele momento. E Jesus falar daquela época, naquele tempo, onde a ignorância predominava o homem em geral, onde as lutas políticas, né, onde o orgulho, o egoísmo falava muito mais alto no coração, não só daqueles que não tinham condições e bens materiais, mas aqueles que tinham era pior ainda, porque eles pisavam em cima dos outros. Claro que sabemos que tudo isso gerou efeitos, gerou consequências que hoje ainda nós que estávamos naquela época colhemos. Mas quando ele disse que meu reino não é deste mundo, em frente a Pilatos, com toda a sua prepotência, o seu orgulho, a sua arrogância, não estou julgando, até porque na época era assim, então cada um agia conforme achava que era certo, né? Então, perante Pilatos, lá estava o nosso Mestre Jesus com toda a humildade, explicando aquilo que durante todo o período que ele passou na terra, ele explicou, que era do reino de Deus, que tinha uma vida futura, que dentro da doutrina nós sabemos que a vida é uma só, que seria uma existência futura. Mas se Jesus fosse explicar isso na época, iria confundir mais ainda a cabeça daquele povo. Mas enfim, Jesus pregou sempre a esperança de um povo de dias melhores. E este capítulo do Evangelho ele nos traz, ele fala sobre a vida futura, sobre aquela esperança. E se iniciarmos agora num raciocínio dentro da doutrina espírita, que nós não morremos, que nós fomos criados todos simples e ignorantes por Deus, recebemos a vida como forma de melhorar-se, de evoluir, porque nós temos a necessidade de se tornar cada vez melhor. Às vezes buscamos errado este melhor, porque buscamos nos bens materiais. Mas isso também não atrapalha muito, porque vem de encontro com a lei do progresso, com a lei do trabalho. Nós trabalhamos para adquirir algo. E a partir do momento que nós começamos nesta mesma lei do trabalho, trabalhar o interior, trabalhar nós como seres eternos, nós vamos também adquirindo bens.
e estes bens vão nos transformando. Então, partindo deste princípio de que somos eternos, de que já passamos por várias existências, provavelmente éramos piores do que somos hoje. Porque hoje são poucos de nós que têm a tendência a matar, a roubar, a fazer atrocidades com o irmão. Porque hoje nós somos tomados em primeiro momento da consciência, claro, entre o certo e o errado, mas também daquela vergonha. Porque quando começamos a estudar o Espiritismo e começamos a desvencilhar, a esmiuçar tudo que acontece, que tudo tem um porquê, nós começamos aos poucos sentir vergonha de algumas sensações ou inclinações que em determinado momento nós deixamos vir à tona. Então tudo isso vai gerando um ciclo dentro de nós e vai nos dando uma certeza de que um futuro próximo, porque podemos também por este lado de existências vividas também deduzir que nós estamos no futuro do que nós pensamos em uma outra encarnação passada. Então, quando Jesus, lá de frente a Pilatos, teve que ouvir os outros debochando dele, perguntando: sois reis? Sim, nós sabemos que ele é rei. Hoje, de uma forma muito mais fácil da gente compreender. Mas naquela época, rei era rei. Rei era do material, era do poder. Rei era para eles, era rei sobre o olhar dos olhos físicos, do corpo. Hoje nós compreendemos que o rei, ele é espiritual. Por isso que quando estudamos a doutrina, quando estamos no trabalho mediúnico, nós temos aquela certeza que nada irá nos atingir. Porque tem um ser muito mais capacitado, muito além, eu sinto até dificuldade em explicar a grandeza, mas que está acima de nós. E acima daqueles que se dizem, às vezes, se apresentam como poderosos, como isso, como aquilo. O poder está em Deus e Jesus. A gente sabe disso. E quando ele disse que o reino dele não era deste mundo, aí confundiu tudo. Imagina aquele povo que não acreditava em vida após a morte, tinha uma breve que iam para o paraíso, coisa assim, assado, mas não tinham esse entendimento. Como que eles iriam compreender essa vida eterna? Coisas que até os apóstolos ali de Jesus, os discípulos, eles tinham uma certa dificuldade em compreender. Mas a confiança deles no Mestre se sobressaía a este entendimento. Então eles sabiam, principalmente quando Jesus disse: eu irei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei para que Ele envie um novo Consolador, aquele que ficará com vós por todos os séculos dos séculos dos séculos. Então, a todo momento, Jesus falou do plano espiritual,
do mundo, do reino de Deus. Tantos exemplos ele deu que era mais fácil que o pobre estivesse em um lugar melhor do que o rico ao chegar. Porque a verdadeira riqueza não era material, e sim espiritual, moral. Então, um ato muito corajoso de Jesus, naquele momento, diante de Pilatos, de não tentar explicar para Pilatos, explicar para todos aqueles que estavam ali na volta. Quando ele ficou lá diante dos líderes da igreja, do templo, não tinha por que explicar. Porque não seria de compreensão. Não era este o objetivo. Mas o objetivo era deixar no coração de cada um daqueles que o acompanhavam, nas multidões, aqueles que estiveram lado a lado, espalhando seus ensinamentos, de aldeia a aldeia, deixar no coração deles a esperança em dias melhores. E hoje nós ouvimos tanto em esperança em dias melhores. Nós estamos em mais um ano com a pandemia. Sabemos o quanto foi complicado, quantas existências foram interrompidas, mesmo sabendo que trata-se de uma programação e de uma necessidade. Nós, como seres humanos, ainda ficamos um pouco abatidos. Porque não tem como não ficar. Mas aquela esperança que brota a cada dia, com este conhecimento de que nós teremos uma nova oportunidade, de que a vida ela é muito bela, ela é muito longa, porque Deus assim quer. Então, como o Cristo sempre passou a todos aqueles que o seguiam, que faziam sacrifícios para conseguir encontrá-lo em determinado lugar, tudo isso que ele passou de esperança, de que dias melhores viriam, é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos tentar repassar um pouquinho. Que nós precisamos desenvolver também dentro de nós, porque às vezes nós também estamos um pouco carentes, um pouco confusos. Hoje se ouve falar muito em depressão, se ouve falar muito em ansiedade, que sem dúvida são o mal do século, né? Agora, com esta função do home office, muitas pessoas ficam muito presas só em casa, então acaba acontecendo isso. Então, aquele que tem um entendimento um pouco melhor, um pouco mais de condição de levar ao outro uma palavra de esperança, de fé, de ânimo, que possamos fazer isso. Porque o mudar o mundo vai acontecer, na verdade já está acontecendo a mudança através da transição planetária, mas ele acontece de dentro para fora, individual, abrangendo o coletivo. E quando atingir este coletivo, aí as coisas vão fluir natural. Aí a esperança já estará em nossos corações de forma branda. Mas até lá, nós precisamos não deixar cair no esquecimento aquele que plantou essa semente de esperança em cada coração, que foi Jesus.
E este capítulo ele fala da verdadeira realeza de Jesus, que é justamente este planeta. Porque sabemos que Jesus é o governador da Terra. Por isso que é sempre muito, não sei se essa é a palavra, mas desagradável, quando ouvimos alguém falando que esse mundo não tem mais jeito, que o Brasil não dá mais, que não tem agora. Mas se nós largarmos de mão, não adianta. Não vai adiantar mesmo. E se nós tivermos a consciência de que Jesus é o governador terrestre, Jesus está vendo tudo, não tem o porquê largar dele. Não tem o porquê a gente pensar que mas o outro está fazendo errado. Tá, mas eu estou fazendo certo? Isso que importa. Porque a grandeza do outro ou minha diante de Cristo é incalculável. E o que importa é o rumo que as coisas estão tomando. Esta mudança invisível que muitos irmãos que estão aqui desencarnados, ao chegar lá do outro lado, eles só não podem dar o testemunho agora aqui, mas poderiam sim, lá do outro lado, falar desta mudança, de como chega lá diferente, de como os olhos do outro lado, do imaterial para o material, ele abre um leque. Como é possível ver coisas grandiosas, mudanças que aqui nós não vemos a olho nu, mas dos olhos espirituais nós ficaríamos deslumbrados. Então, meus irmãos, esta vida futura, que sabemos que é uma existência futura, que sabemos que são existências futuras, ela precisa estar muito viva dentro de cada coração. Porque quando nós temos o conhecimento da lei de causa e efeito, de tudo que eu faço ao outro retorna de alguma forma para mim, eu começo a pensar um pouco diferente. E quando eu consigo juntar esta lei de causa e efeito com a existência futura, com a próxima reencarnação, eu consigo pensar mais ainda. Porque se hoje a vida está difícil, imagina na próxima, se eu não ter uma boa conduta. Então, esta liberdade de pensamento que a doutrina nos dá, esta liberdade de viver, que o Cristo, através desta injeção de ânimo, de falar em outro mundo para nós, tudo isso, ele nos deixa livre para agir corretamente. Porque dentro do nosso livre-arbítrio, nós sabemos que somos livres, mas nós somos livres para fazer aquilo que nos beneficia, e aquilo que beneficia ao outro, não aquilo que vai nos destruir, não aquilo que vai nos prejudicar ou prejudicar o outro. Nós somos livres, podemos fazer, mas isso irá tirar a nossa liberdade no futuro. Eu gostaria de agradecer a todos pela paciência, pelo carinho, todos aqueles que nos assistiram, e gostaria de dizer a todos que não desanimemos, porque realmente está bem turbulento, este ano, mas eu vejo em muitos semblantes
durante o dia a dia essa esperança. E eu acredito que isso é involuntário nas pessoas. E isso é justamente o plano espiritual e Jesus que está agindo no coração de cada um, sem cada um perceber. Então vamos confiar, porque Jesus está conosco e não irá nos abandonar. Fique em paz, que assim seja. Bom, então agora vamos para a nossa irradiação. Convidar a todos a fechar os olhos, a mentalizar o Mestre Jesus de braços abertos, convidando Ele para que Ele vá junto conosco em pensamento, a nossas casas, nosso lar, onde lá se encontram os nossos entes queridos, nossos familiares. Possamos percorrer cada cômodo de nossa casa, aonde Jesus vai derramando as suas bênçãos de luz. Mas também queremos te rogar pelos nossos vizinhos, familiares distantes, que todos possam, sim, receber o teu despertar, o despertar de consciência para a modificação, para a reforma, para o melhoramento. Mas queremos te rogar, Jesus, por aqueles que se encontram hoje nos leitos de hospitais, enfrentando as doenças, aqueles que tenham força e bom ânimo, mas também, Senhor, ilumina os médicos, auxiliares, enfermeiros, que eles tenham paciência, amor e dedicação. Mas nós entendemos que haverá muitos entre esses que retornarão à pátria espiritual. E lá ao chegar, que eles encontrem um rosto amigo, um aperto de mão, um auxílio, alguém para os ajudar. Mas nós lembramos também aqueles irmãos que retornam à matéria, diariamente voltam a nascer, e são esperados em lares amados, outros apenas serão abandonados, mas que a tua presença se faça constante nessa existência. Lembramos também daqueles irmãos que pela ignorância se encontram nas drogas, nos presídios, que eles também recebam as tuas bênçãos de luz, que eles possam despertar para um novo mundo. Queremos rogar, Senhor, por aqueles que são os governadores, presidentes, prefeitos, responsáveis por gerenciar esse mundo, que eles entendam, compreendam a missão que cabe para cada um, que eles possam fazer o melhor, Senhor, para amenizar a dor e o sofrimento neste mundo. Tu derrame as tuas bênçãos por todas as nações, porque todos necessitam de Ti.